Então, vamos começar. O primeiro vídeo é Pablo Marçal liga para Carlos Bolsonaro a pedido de Nicolas Ferreira. O Nicolas tá com moral, hein? É? Nicolas tá com moral, hein? Pablo Marçal ligou para Carlos Bolsonaro. Mas Carlos Bolsonaro não é como é que é? Débil mental? Semana passada ele falou que era débil mental. Mas é bom ele ter ligado pro Carlos Bolsonaro porque homens, adulto, né? E homem faz o que tem que ser feito, não é o que ele quer fazer, né? Tem momento que você faz o que você não quer porque é necessário, porque é o que é preciso, porque é o que é o melhor, né? Então, me parece aí que estamos diante de dois homens. Será? Vamos ouvir o vídeo e vamos ver e vamos comentar e reagir. Vamos nessa. O canal é Bradock Show. O título, Pablo Marçal liga para Carlos Bolsonaro a pedido de Nicolas Ferreira. Fala, Glauber, vai reagir. Vamos nessa. Olha só, o Pablo Marçal está dando uma entrevista agora à noite no Flow, no podcast Flow, e a gente separou aqui um trecho dessa entrevista. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente comenta. Pode acabar com tudo. Enquanto tiver inchado e capim, qual que é o problema de tomar processo? Se acabar o capim, aí eu fico preocupado. Cara, eu vou... É assim, eu tenho todo o respeito pela imagem dos outros, mas quando uma pessoa ela é desrespeitosa comigo, ela vai ter que pedir perdão pra eu parar. Eu tô no processo eleitoral. Quando acabar o processo eleitoral, eu levanto a bandeira branca, vou resolver com todo mundo. Não dá pra ser idiota. No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Se eu fosse comportadinho, por exemplo, no debate da Veja, a outra pessoa que veio pra cima de mim só veio com baixaria, de último nível. Aí eu falei, eu não vou cair nesse jogo. Engraçado, não deu um corte, não jeito nada. Não dá nada. É como se você perdesse seu tempo ali naquele lugar. Então, como que eu vou gastar meu tempo, sendo que aquele tempo pode ser multiplicado? Ó, começou muito bom já esse vídeo, hein, cara? Eu acabei de falar, né, cara? O homem faz o que tem que ser feito, cara. É o que é necessário. E o Marçal deu o recado, né? Ele vai até o fim, né? Se atacar ele, porém, no período eleitoral ele não vai fazer isso. Ou seja, será que depois dessa briga continua, né, do Pablo com Carlos Bolsonaro? Mas ele passou uma mensagem aí, cara. Tem uma mensagem por trás disso, né? E também outra coisa interessante é como a leitura dele, né? Ele foi para um debate, e esse debate, se você que está em casa não lembra, é o debate onde o Boulos, Nunes e o Datena não participaram. E aí só tiveram as duas moças, né? Que é a Tabata e mais quem? A Maria Helena, foi? Marina Helena, foi? Então... E aí o Marçal meio que ficou caladão, foi zero repercussão. Então naquele dia ele optou não hypar, né? Por quê? Porque era um ataque total, todo mundo contra ele, né? Então, pra tu ver que ele pensa em tudo, e isso aí tem dado a diferença, né? É uma estratégia, é uma guerra, é uma campanha. Ele tá vencendo as batalhas e aparece grande nas pesquisas e incomodando, e o Brasil todo falando dele, independente de ser de São Paulo. Vamos nessa. Aí que tá o grande lance, cara. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Eu preciso ter um comportamento que chame a atenção. Precisa puxar a carteira, eu entendi. Não é uma parada assim que aquele ali eu me divirto. Eu tô quase acreditando que o Boulos tá chorando de verdade. Ele, cara, você não é qualquer um, esfrega a carteira, trabalha sua cara, você vai ficar aqui. E antes de partir para os comentários, deixa eu mostrar também uma postagem que fez o vereador Carlos Bolsonaro. O Carlos e o Marçal trocaram farpas, né? A gente está falando bastante sobre isso nos últimos dias. E agora tem uma nova postagem que foi feita agora há pouco, perto das 8h30, pelo Carlos, no X, com ele dizendo o seguinte: conversei há pouco com o Pablo Marçal, que foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos... Foi muito bacana, foi muito educado e bacana comigo. Pô, melhorou, né, mano, Walter? Ele chamou no outro dia de débil mental, né? Pois é. Que bom, cara. O amor venceu. Vamos nessa. Sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza que com o coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam. Postagem de agora à noite. Cara, falamos sobre 7 de setembro, né? Semana que vem tem 7 de setembro e isso é uma questão. Pode deixar dividir na tela lá, mano, para aparecer o texto. E aí são temas, né? Temas muito caros, né? Para a direita, né? Muito caro pro clã bolsonarista, né? Do Bolsonaro, né? Então, todos os apoiadores do Bolsonaro, todo mundo que se identifica com a ideia de direita, tem o 7 de setembro como uma data muito importante, né? E também o segundo elemento que está no texto aí, censura, né?
Então, assim, cara, como tudo é dinâmico, né? Eu comecei esse vídeo num tom de brincadeira, mas nós vamos tratar isso com toda a seriedade possível, é claro. Quando se fala em censura, o que aconteceu com as redes do Marçal, como que o Carlos Bolsonaro vai comemorar ou ele vai achar positivo que o Marçal teve a rede bloqueada, né, tirada do ar? Se, anos para trás, meses atrás, semanas, o grupo, né, o clã bolsonarista está sofrendo a mesma coisa, né? Apoiadores, pessoas, né, que estão ali tendo a sua rede censurada, pessoas que foram para fora do país. Então, assim, nessa, como que tu vai ficar contra o Pablo Marçal? E no 7 de setembro, eu alertei isso, eu falei sobre isso no último React, né, semana passada. Como que seria você, no 7 de setembro, com todo o público de direita, com toda a presença do Pablo Marçal nas redes, nas intenções de voto, o Pablo Marçal não está no palanque? Aí tem... Como é que vai ser isso? Seria Bolsonaro, Tarcísio, os deputados ali de direita, os deputados bolsonarista e o Nunes? E o Marçal não? Até comentei contigo, né, Mano Valto? Imagina, cara, que desconforto, o público gritando o nome do Marçal e vaiando o Nunes e o Bolsonaro do lado? Sim, foi. Não foi isso? Foi. Então, certamente, isso já gerou uma pauta interessante ali na conversa deles, porque eles estão prevendo isso, né? O que eu tô falando aqui é o que numa leitura simples, os caras estão fazendo também, né? Então, interessante essa conversa. Vou continuar assistindo o vídeo e depois eu digo o que eu penso, né? Sobre o que tá por trás, né? Dessa conversa e essa postagem do Carlos Bolsonaro, muito diferente da postagem de uma semana atrás, né? Vamos nessa. Do vereador Carlos Bolsonaro. E aí, Rodrigo Constantino, como é que interpreta essa mensagem? É a bandeira branca? É o fim da treta, Constantino? Parece que sim, né? E vai ter muita gente mordendo a língua, né? Gente que já estava vindo com pedra na mão no Fla-Flu, né? Parece que o Fla-Flu chegou a um acordo antes do final do campeonato. Por quê? Porque eu acho que a família Bolsonaro viu a repercussão muito negativa de ter comprado a briga da forma que comprou e apoiar alguém que não está convencendo o eleitorado de direita, que é o Ricardo Nunes, né? Eu acho que se deram conta de que o Pablo Marçal, de fato, está com grandes chances de levar, de vencer, quiçá no primeiro turno, e fizeram, né, uma espécie de cálculo político eleitoral disso. Melhor agora, né, bandeira branca, do que depois no segundo turno ter que votar mesmo nele, né? Porque vai o quê? Ficar nulo entre Marçal e Boulos? Isso não é aceitável, né, para qualquer um que se diga conservador, de direita. Então me parece que é algo positivo. O inimigo é muito forte. O Ricardo Nunes, de novo, né, é um voto útil, é um voto pragmático de muita gente, mas não consegue seduzir. Não consegue seduzir o eleitorado de direita. Não consegue. Né? As pessoas cansaram de voltar o tempo inteiro a essa disputa dentro de uma esquerda mais democrata, mais pragmática e de uma esquerda mais radical, invasora e criminosa. As pessoas querem uma alternativa à direita. O Ricardo Salles era o caminho natural. O Bolsonaro, acho que por um equívoco, tá, de acreditar nessa história de que a cidade de São Paulo não vota na direita, isso não é verdade. Né? E acho que ele talvez escutou demais o próprio Valdemar. Ele errou. Ele errou na estratégia de apoiar o Nunes. Não é. Ele fez a contragosto. É visível o constrangimento dele. No vídeo que ele gravou é visível. Ele fez a contragosto. Mas teve um desgaste grande do seu capital político perante a direita. Isso é inegável. Isso é inegável. E ele está tentando reajustar o rumo, né, antes que seja tarde demais. Parabéns pelo faro político. Nunes não deve ter gostado nada da mensagem do Carlos. Né? Acho que ele subiu no telhado de vez. E aumentaram as chances do Marçal levar mesmo no primeiro turno. É o que está pintando, viu, o Brown? Não é torcida, não, gente. Até porque eu tenho meu pé atrás, minhas ressalvas, né? Já externei várias vezes aqui isso. Mas ele está sabendo navegar muito bem, surfar muito bem essa onda. Pablo Marçal é um bom comunicador, entendeu o vácuo nessa candidatura à direita e ocupou esse espaço. Parabéns, ponto para ele. Surfar muito bem essa onda. Qual onda, né? Quem está surfando essa onda? Né? Quem tá sabendo surfar essa onda? O Pablo Marçal tá surfando uma onda? Ou o Carlos Bolsonaro, quando ele faz essa conversa, ele tá tentando surfar na onda do Marçal? Quem diria, né, cara? Se tu pensar que de 2018 até 2024, todo mundo de direita, todo mundo que se candidatou, todo mundo que se elegeu, carregava a mensagem que tá na onda Bolsonaro, surfando na onda Bolsonaro, e agora nós estamos novamente falando de uma onda, né? E essa onda é a onda Marçal. Bom,
Sobre o Constantino, eu preciso, né, nada pessoal com o Constantino, nada com a palavra dele, eu não acompanho diariamente, mas eu percebo um tom diferente do vídeo que eu reagi na semana passada, né? É um tom totalmente diferente. E não dá para deixar passar isso, né? Bom, para te contextualizar, uma semana para trás, no react de quinta-feira passada, hoje é 29, então foi no dia 22, tava tendo um ataque massivo contra o Marçal, né? Naquele dia, eu reagi dizendo, cara, por que os ataques bolsonaristas começaram hoje, né? Porque Eduardo atacou, o Jair atacou, o Jair Bolsonaro chamou ele de mentiroso, né? Chamou ele de mau caráter, né? Numa entrevista. E, inclusive, o tom do Constantino, o tom acho que também do Paulo Figueiredo, por conta do cancelamento daquela entrevista, era um tom, assim, muita tensão com o Marçal, suspeita, porque quem ele realmente está andando, aí pegaram a foto dele com Alexandre de Moraes e tal. Bom, acho que isso é do jogo político, faz parte da análise do Constantino e do Figueiredo, por exemplo, eles são jornalistas, eles estão aí fazendo o trabalho deles, estão anos e anos aí, então eles sabem o que fazer isso, né? Porém, a questão da comunicação, do viés, que tem que ficar destacado aqui, né? Porque quando o Carlos, quando o Eduardo, o Jair atacaram, o Carlos atacou e indicando um voto na Marina Helena. Isso foi semana passada. Agora, nesse texto aqui do Carlos, já dá ali, como é que fala? Com o coração mais leve, São Paulo vai melhor. Ou seja, né, tiramos a atenção e, caminho livre aí, vai lá e ganha a eleição, e o Constantino fala até, quem sabe, no primeiro turno. Gente, mudou o tom. E por que mudou o tom, né? Reflita, né? Vamos entender isso aí, mas tem mais vídeo aí, tem mais outras pessoas na bancada aí. Eu fiz esse comentário, quero dar minha opinião, mas antes eu vou continuar o vídeo. Vamos lá. E você, Fabi, acha que essa mensagem de paz do Carlos, esse recuo do Tarcísio, será que são sinais de um preparativo mesmo para uma possível vitória do Pablo? São reflexos, pelo menos, dessa arrancada que ele está dando, desse favoritismo que vai pintando? Sem dúvida alguma, né? Constatação da realidade. Não é porque é político, porque fez acordo, que não vai olhar para a realidade. Mas o mais importante da mensagem do Carlos Bolsonaro, que eu acho aí, que ele disse de aparar as arestas e parar com essa bobeira de falar que tem gabinete do ódio. Por conta disso, muita gente foi presa, muita gente está sofrendo essa narrativa de gabinete do ódio que o Pablo Marçal encampou, sim, e recentemente. Então, isso era... Olha só como o Carlos Bolsonaro foi grande. Ele deixou... o ego dele desinflou, ele conseguiu colocar o ponto que para nós, a gente não abre mão, que é isso, não vem com essa narrativa babaca de que existe um gabinete do ódio, não existe, né? Quem apoiou até agora o presidente Bolsonaro, apoiou porque quis, né? Eu sempre falo, estamos de graça, permanecemos de graça e agora a gente leva até processo de graça. Pois é, então foi essa correção. E esse trechinho aí, bem pequenininho que nós vimos do Pablo Marçal no Flow, eu percebo que isso, o Pablo Marçal vai ter que trabalhar bastante. Primeiro que eu quero meu teleférico, se ele for eleito, eu preciso brincar, gente, senão não aguento. E outra, que ele precisa parar de querer se adequar ao ambiente. Então ele tá lá no Flow, ele tá todo legalzão lá, falando umas coisas que, vou erguer bandeira branca. Pergunta, vai erguer bandeira branca para essa luta maior nossa aqui, que é em relação às liberdades? É disso, né? São Paulo vai ficar de fora, não é porque é uma cidade, é a maior cidade do Brasil em relação a PIB. Então, Pablo Marçal, espero que você saiba e tenha noção da responsabilidade, ainda mais agora, que está tomando, sim, diretamente, esse apoio, né, tão pesado, de peso, de gente que trabalhou mesmo, né, de gente que está aqui há muito tempo, como a família Bolsonaro. Então, parabéns aí por essa união, não é formal, porque ainda tem Nunes, mas isso também, eu acho que para essa briga que está nas redes sociais, só minando quem são os nossos, né, tá pura baixaria, dedo no olho, essas coisas assim que eu não gosto muito de ver. Então, tomara que pelo menos a gente consiga ter paz nesse momento e mirar para as coisas que importam. Por exemplo, fora Alexandre de Moraes. Bom, muito bom. A moça deu destaque. A moça que agora eu sei o nome dela é Fabiana Barroso. Eu acho que é isso, certo, Mano Valdo? Não sei se o Mano Valdo sabe, mas a equipe me mandou, cara, o Eric do time mandou a mensagem dela, comentou no nosso vídeo, falou, nossa, que legal, que honra estar aparecendo no Fala Globo Podcast. Eu até fiquei sem graça que eu não sabia o nome dela, mas eu fui sincero. Então, Fabiana, obrigado pelo carinho, um prazer saber aí que você acompanha o nosso canal. Estamos aqui reagindo, então também é uma honra para mim. Bom, mas vamos lá, né?
comentando aí sobre a fala da Fabiana. A Fabiana, ela destacou a grandeza do Carlos e deu uma provocada no Marçal. Provocada primeiro, quando ela fala do teleférico, né? E segundo, quando ela fala, e aí? Porque quem tá aqui de verdade, quem tá aqui lutando de verdade pela liberdade, são os bolsonaristas. E, inclusive, como é que é? Ela falou, fui de graça, pô, sei lá, fui preso de graça, respondi processo, tudo de graça, né? Então, assim, e aonde estava o Marçal? Acho que tem isso por trás, né? E se ele vai, de fato, entrar na briga pela liberdade, gritando fora Alexandre de Moraes. Bom, aí também eu quero saber, né, como é que o Marçal vai se comportar contra o Moraes. Bom, agora, grandeza do Carlos? Será? Será que teve a grandeza do Carlos? Cara, o que eu tenho para falar sobre isso? O que eu observo, né? O que eu analisando isso aí? Nenhum dos dois falaram sobre isso ainda. E eu não vi nada durante a semana aí, ontem e hoje, sobre essa fala. Minha leitura, tá? Primeiro, eu não dou esse destaque para a grandeza do Carlos, porque ninguém assume uma postura dessa do dia para a noite. Ninguém se converte do dia para a noite. Agora, pessoas, homens, fazem coisas que tem que ser feito, pô, né? Se o cara viu que é inevitável brigar, não tem como brigar com o Marçal, talvez seja uma postura não de grandeza, mas reconhecendo o tamanho dele nesse momento, tá? Agora, por que o Carlos faria isso? Eu não acredito nessa grandeza que a Fabiana acredita. Por quê? Porque essa grandeza não estava aqui semana passada, né? Quando o Marçal sai de 14% nas pesquisas e vai para 21%, tiveram 3, 4 dias de crítica, de ataque, como eu disse, do Eduardo, do Jair e do Carlos. Inclusive, o Carlos indicando um voto na Marina Helena, e que eu alertei vocês, muito cuidado, porque isso aí, por trás disso, deve estar um direcionamento para que o público, o eleitor do Bolsonaro, que não quer ir no Nunes, em vez de ir no Marçal, ir na Marina Helena. E com isso, facilitar e dificultar, facilitar a ida do Nunes para o segundo turno e tirar o Marçal do segundo turno. Bom, mas os caras atacaram 1, 2, 3 dias e não deu resultado. Pelo contrário, foram muito criticados. Muito, muito, muito criticados mesmo. Aqui no canal, por exemplo, ninguém tem dúvida que aqui tem muito eleitor do Bolsonaro, a gente vê pelos nossos vídeos, e no momento a gente está vendo 80%, 90% do público que assiste a gente que diz, sou Bolsonaro, mas em 2024 sou Marçal. E tem gente já dizendo que sou Marçal, inclusive em 2026. Então, o Carlos sabe muito bem da rede social, ele sabe da repercussão da rede, e todo mundo diz que ele é o Jair Bolsonaro na internet. Que ele que coordenou a campanha em 2018, sem fundo, sem nada, sem tempo de televisão, só pela internet. Então, se isso é verdade, o Carlos Bolsonaro sabe exatamente da grandeza do Marçal neste momento na internet. Então, ele reconhecendo isso é um ato de grandeza? Sim, sim. Mas, sobretudo, não dá para desconsiderar que isso veio depois de um ataque, né? Isso veio depois de um ataque mal sucedido, né? Por quê? Inclusive, é complicado, porque se eu for ficar falando tudo aqui, vai ficar muito extenso os meus comentários, mas eu acho que é necessário eu falar, né? Já peço desculpa para você que tá aí, tá bom? Não briga comigo não, mas vai sair coisa boa, fica aí que você vai ouvir. Lá na semana passada, quando saiu a Datafolha, quarta-feira, muitos analistas políticos falaram assim, não, mas isso aí não reflete o resultado do ataque da família Bolsonaro contra o Marçal. As próximas pesquisas vão indicar uma queda, porque o Bolsonaro entrou forte na campanha do Nunes. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, o clã bolsonarista, está atacando o Marçal. Então, nas próximas pesquisas, vai mostrar novamente um crescimento do Nunes e uma queda do Marçal.
Beleza. Passou uma semana, o Marçal não saiu Datafolha novamente, né? Não tem outra pesquisa Datafolha. Mas tem outras 2 pesquisas que mostram, em uma, o Marçal com 30%, na Datafolha está com 21% semana passada, e outra pesquisa com 36%. Tu acha que o Carlos e o Jair e todo o clã bolsonarista não tá vendo isso? Tá vendo? E sabe? E aí eu tô com o Constantino no comentário inicial dele, que ele fala: é melhor se posicionar agora do que deixar para se posicionar no segundo turno. Porque no segundo turno tem muito valor, né? E o Marçal, sabe, meu irmão, eu cheguei aqui sem vocês. Não vem dizer que eu ganhei a eleição porque vocês me apoiaram. Pelo contrário, vocês fizeram de tudo, me atacaram. Então, cara, por trás dessa grandeza do Carlos Bolsonaro, tá o reconhecimento da grandeza do Marçal no momento e reconhecimento do ataque fracassado que não refletiu na intenção de voto nas pesquisas, né? E o que une eles são os interesses, né? Que, pelo que está dizendo aqui, o 7 de setembro, que por trás disso está a força do Marçal na internet e o fato do Marçal ter perdido a rede, né? E aí, realmente, contra isso, né? Se o Carlos, se o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro apoiasse, não se manifestasse com repúdio ao Marçal ter perdido a rede, aí colocaria totalmente em xeque a quem eles estão servindo, né? Se é a liberdade ou se é interesse pessoal. Então, feito esse comentário, talvez um pouco alongado, um pouco extenso, reflita sobre isso, tá bom? Mas tem uma coisa que certamente não está sendo falado na internet que eu quero dar destaque, que é sobre o Rio de Janeiro, tá? Mas eu falo isso depois de eu assistir mais um pedaço do vídeo aqui, para não ficar uma coisa só eu falando, e vocês estão aqui e querem ver o vídeo também, né? Mas pensa nisso, Rio de Janeiro, eleição no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, Ramagem, que é o candidato, e Pablo Marçal. Eu já falo sobre isso. Vamos lá. Darcy, antes de te passar, deixa eu mostrar mais um trecho da entrevista em que o Marçal repercute essa própria postagem do Carlos Bolsonaro. Dá uma olhada. Assim, tanto meio que mais pro lado do Bolsonaro, brigando com o Carlos Bolsonaro no Instagram, cara. Tem um jeito de vocês ficarem amigos? Tem, cara. Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone, aqui do lado do Flow. Eu liguei pra ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nicolas, me ligou e falou: você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada, a gente resolveu nossos problemas. Deve ter já postado. Alguém olha pra mim se já postou, que ele falou que ia postar. Tá resolvido. Mas tu tá criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho. É o que eu te... E você, Darcy, como analisa esse Caraca, mano, o Igor fez a pergunta e a resposta já tava ali de minutos atrás, cara. Então vamos lá, cara. Bom, vou falar sobre Rio de Janeiro. Tirando tudo que eu já falei, tem um elemento que pode estar por trás dessa ligação. O Ramagem, já que o Marçal está dizendo que o Nunes está derretendo, o Ramagem está derretido no Rio de Janeiro. O Ramagem aparece com apenas 9% nas pesquisas contra 60% do Eduardo Paes. Olha a candidatura bolsonarista do PL, né, no Rio de Janeiro, o desempenho dessa candidatura. Será que se o Marçal e o Bolsonaro e o bolsonarismo tivessem juntos, o Ramagem estaria com um desempenho tão fraco? Será que todo esse povo aí que está apoiando o Marçal, se soubesse que todos estão juntos, e se o Marçal, com todo o potencial de rede dele, ele fizesse campanha e pedisse voto por Ramagem, por exemplo, lembra do Bolsodora? Lembra do Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro, junto com o Bolsonaro? Cláudio Castro se elegeu no primeiro turno. Tu tem noção do que é isso? Por quê? Porque estava todo mundo junto com o bolsonarismo. Se todo mundo ficar junto a partir de agora, será que o Ramagem não tem um desempenho melhor? Quem sabe vai para o segundo turno? Então, minha leitura de Rio de Janeiro, conhecendo o Rio de Janeiro e gostando um pouco de analisar pesquisa e política, talvez nós vamos acompanhar daqui para frente, se houver de fato, né, uma união, 7 de setembro se confirma, no final ali, o Marçal
dedique algumas fichas para ajudar o Ramagem, para diminuir a vergonha da candidatura do Ramagem no Rio de Janeiro. Então, isso é o principal ponto que eu vejo da grandeza do Carlos Bolsonaro, né? É porque é o seguinte, se a gente continuar batendo no Marçal, a gente não tem o apoio dele. Não vai mudar nada na vida dele, a gente não tem o apoio dele. Vamos trazer ele para cá, porque o interesse de 2024 depende do Marçal. Olha que cena. Eu entrevistei o Marçal, fui um dos primeiros a entrevistar em podcast, né? Em julho, dia, sei lá, 16 de julho. 16 de julho. 40 dias depois, tudo mudou. Tudo mudou. Se você, aquele papo de hoje, o Marçal que eu entrevistei não é o Marçal do Flow, com 600 mil assistindo ao vivo. Entendeu? Então o cara vem só despontando. E todo mundo sabe, né? Esses caras da política, que a tendência, com essa força toda do jeito que tá vindo, é explodir pra cima. E o Marçal, do jeito que tá, vai ajudar o Ramagem lá no Rio. E eu preciso te colocar mais um elemento. O principal cabo eleitoral do Ramagem é Carlos Bolsonaro. O único cara que o Carlos Bolsonaro postou em 2022 na rede social dele para deputado federal que ele pediu voto foi Ramagem. E também um deputado estadual que é Anderson alguma coisa lá no Rio. Esse eu esqueci o nome. Ele teve 2 candidatos, um para estadual, outro para federal. Então, a ficha do Carlos Bolsonaro tá no Ramagem. E do Bolsonaro tá no Ramagem. O Bolsonaro teve aquele problema do vazamento lá, do áudio, tal da ABIN paralela. E aí, é isso, tá bom? Então, certamente, me parece que vai ter um movimento de Marçal. Se essa paz reinar, vamos acompanhar. Lá na frente a gente vê, o tempo vai dizer, né? Se o Ramagem vai ganhar uma ajuda do Marçal nas últimas 3 semanas, aí, no último mês de campanha lá no Rio, e vai refletir na intenção de voto do Ramagem, que tudo indica, hoje não vai nem para o segundo turno.